time do Corinthians vai ser assim. O Dorival tá metendo esse 1-0, 2-0, enfim, 3-0 destoou, né? É um time que tá pontuando, tá brigando lá em cima. Para mim, muito se deve ao técnico. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Dorival. O Dorival é um grande técnico, velho. Pode dar errado no Corinthians, pode não ganhar nada, mas ele é muito bom. Ele inventa, né, o Anceleri de zagueiro. Cara, e isso dá muito certo. Por exemplo, se a gente tivesse outros técnicos, talvez estaria jogando o Félix, talvez estaria jogando o Kaká no tripé de zagueiros. Cara, nem o André Ramalho, que eu esperei que era isso. Na minha escalação pré-jogo, eu achei que a zaga ia ser. Eu imaginei, como não tem muitas opções no meio campo, são 3 desfalques de volantes / meio-campistas, Ranieri, José Martínez e Bidon, eu imaginei que não daria para ir com o Rian. Então, se você não vai com o Rian, você vai ter que ir com o tripé de zagueiros. Eu faria isso. Só que eu imaginei que o tripé de zagueiros ia ter o André Ramalho. Ele foi e não colocou nem o André Ramalho, velho. Ele escala o Corinthians com um tripé de zagueiros, sem o Félix, sem o Kaká e sem o André Ramalho. E mantém aí, acho que agora o Tchoca, a pedido do meu amigo Marcelo Borges, o Tchoca está definitivamente titular do Corinthians, né, na zaga. Mas assim, a sacada, velho, a sacada não é ele bancar o Tchoca. A sacada é ele pôr o Anceleri e não o André Ramalho. Por quê? Porque o Corinthians ganha na força física e ganha na bola aérea. Porque o Anceleri tem mais força física, tem a mesma técnica que o André Ramalho para sair jogando, o Anceleri tem, e tem a bola aérea. Você ganha uma estatura boa a mais com o Anceleri. E tem mais, né? Quando o Bidu vai para a segunda linha, o Anceleri faz linha de 4 e vira lateral esquerdo, que é a posição dele. Cara, não sei se vocês perceberam hoje, a cobertura do Anceleri, ela é muito boa, é a cobertura de um lateral nato, que ele é lateral. Então, quando o Bidu, toda hora, o Bidu é atacante. Outra coisa, né? O Dorival pediu ponta, né? Pediu jogador de beirada e não tinha, e ele não recebeu os reforços. O que ele fez? Ele achou no elenco uma maneira de jogar e achou jogadores que seriam seus pontas que ninguém sabia que poderiam ser, que é o caso, né, do Mateuzinho e os casos do Mateuzinho e do nosso querido Matheus Bidu. Esses 2 jogadores se tornaram atacantes, né? Porque quando o Corinthians está com a bola, o Corinthians ataca num 3-2-5 ou num 3-2-1-4, que é exatamente com os 2 atacantes, os 2 laterais lá na frente espetando, Mateuzinho e Bidu, o Memphis e o Yuri por dentro, o Garro atrás e os 2 volantes criando Michael e Carrídio. E a linha de 3. É a maneira que o Corinthians ataca. Cara, é mérito total pro técnico do Corinthians que descobriu isso. O Dorival não é técnico de jogar com 3 zagueiros. Ele não é. Só que o Dorival, ele tem uma virtude. Ele escala o time conforme as características do elenco. E é uma coisa que você não viu, por exemplo, no Antônio Oliveira. O time do Corinthians não tinha condição de jogar no 4-1-4-1. Lembra, no ano passado? Mas o Antônio Oliveira é teimosão, 4-1-4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Cara, isso não é técnico, velho. Isso não é técnico. Não para Corinthians, entendeu? Não para Corinthians. Já o Dorival,
Você pode entrevistar o Dorival, bater um papo com ele vai te falar isso. Ele escala o time, ele acha o time de acordo com o elenco que ele tem, e ele escala o time de acordo com o adversário que ele tem. Eu tenho certeza, né, não conversei com o Dorival, mas eu tenho certeza que ele escolheu o Ancelotti e não escolheu o André Ramalho, porque o Carlos Vinícius é um jogador perigoso pelo alto. E ainda tinha o André Henrique, que depois entrou no segundo tempo. Então ele ganhou estatura. Ele tinha 2 zagueiros gigantes ali, que era o Gustavo Henrique e o Ancelotti, e ainda tinha o João Pedro Tchoca, que não é baixo. Então assim, cara, eu acho que a gente tem que entender, analisar o futebol assim, de uma maneira mais ampla, né? E ver por que esse Corinthians está brigando lá em cima e não está brigando lá embaixo. Esse elenco do Corinthians era para estar brigando lá embaixo, porque não pela qualidade dos jogadores, mas, cara, pela maneira deles serem, né? Porque é um elenco que muitos escolheram o jogo para jogar, muitos estiveram por muito tempo no departamento médico. Então esse elenco do Corinthians é um elenco meio, vamos dizer assim, né, no bom sentido, meio safadinho, né? Só quer jogar o jogo que é bom. E o Dorival penou por isso e ganhou grandes jogos. Aliás, o Corinthians, como diz a Ana Paula, 3 jogos sem tomar gols. 3 vitórias consecutivas do Corinthians. Se tem uma coisa que o Dorival fez foi acertar o sistema defensivo do Corinthians. Eu gravei um vídeo para o UOL, assim que a bola parou de rolar na Neoquímica Arena hoje, e eu citei isso. O time do Corinthians ele tem uma característica muito boa. É um time que dá poucas oportunidades para o adversário, exatamente porque o Dorival ajeitou o sistema defensivo. E o Felipe está lembrando, e não tomou gol na Copa do Brasil também, né? E o Corinthians, que ganhou todas na Copa do Brasil, tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil e não tomou gols na Copa do Brasil. Então, assim, e hoje, né, o Dorival coloca as 3 torres aí, ó, o Luffy está dizendo, ó, Gustavo Henrique 1,96, Tchoca 1,92, Ancelotti 1,86, as 3 torres, né? Então o Tchoca é mais alto que o Ancelotti ainda, né? Então assim, o Dorival hoje, sabendo que o Grêmio gosta das jogadas pelo alto, porque ele escala o time do time do Corinthians de acordo com o adversário, ele escolhe o Ancelotti e não escolhe o André Ramalho. Cara, o Dorival tá muito bem, velho. Vai com 2 volantes de criação, não são volantes de marcação. Por outro lado, vai com linha de 5. Fecha num 5-4-1. O Memphis mais preguiçoso fica lá na frente. O Garro e o Yuri, né, se deslocam pelos lados para fechar a linha de 4, fazendo 5-4-1. O Memphis na frente, o Corinthians marca no 5-4-1. Com a bola, o Corinthians ataca num 3-2-5. Um time extremamente ofensivo com a bola. Tanto que no primeiro tempo apertou o Grêmio e fez o gol. Então, se você fechadinho, faz um bom trabalho lá atrás, não dá espaços para o adversário, e tem uma saída de bola com 2 jogadores de boa criação, que é o Michael e o Carrillo, achando o Garro achou o Yuri, e aí o Yuri cabeceou, o goleiro, né, defendeu, na sequência o escanteio e o gol numa falha do Volpe, que é o nosso freguesão, né? Volpe é o nosso freguesão, e o Gustavo Henrique marca 1-0. Corinthians faz 1-0, o Memphis perdeu alguns gols, poderia o Corinthians ter já liquidado a partida antes. Enfim, o Yuri Alberto também não faz novamente uma boa partida. Eu só achei que o Dorival tinha que ter colocado o Guinegão um pouquinho mais cedo no jogo, ou no lugar do Yuri ou no lugar do Memphis. Não dá para esfriar o Guinegão desse jeito, entendeu? Isso é uma coisa assim que é uma crítica que eu tenho hoje, né, ao Dorival. Ele não pode esfriar o Guinegão dessa forma, até porque o Guinegão vinha numa fase boa, é um ativo. O Corinthians pode ganhar uma grana com o Guinegão no final do ano. E tem mais. Ele tem a brecha de colocar o Guinegão, porque tanto o Yuri como o Memphis, nos últimos jogos em que o Corinthians venceu, eles não estavam bem no jogo, não estavam brilhando no jogo. Então dava para colocar o Guinegão. Aí no segundo tempo, o que o Dorival faz, cara? O Dorival, ele sabe das limitações do time, e o Corinthians tem jogado por uma bola. No segundo tempo, o Dorival Júnior e o time do Corinthians sentam no resultado. Há 2 explicações para isso. Uma, você pode entender que é o técnico que está fazendo isso. E outra, você pode estar entendendo, esse time do Corinthians, a gente tem que entender isso, gente. Esse time do Corinthians é um time que ele tem limitações físicas. E se esse time
forçar muito, vai pintar lesão muscular. O time do Corinthians, quando fizer 1-0, quando abrir o placar, vai querer cozinhar o jogo. O Garro, ele se poupa no jogo. O Memphis, ele se poupa no jogo. Por que eles estão fazendo isso? Imagino eu, e eu estou tentando enxergar com o copo cheio e não ser um cara crítico, extremamente crítico. Eu acho que eles estão fazendo isso para entregar tudo contra o Cruzeiro. Esse elenco sabe, a comissão técnica sabe, e eles, por experientes que são, sabem. Como eu tenho esse filho, eles também são assim. E eles são do futebol mais do que eu, né? Jogam, estão lá dentro. E esse elenco do Corinthians, ele se segura, porque ele sabe que se ele der uma forçadinha a mais, vai ter lesão muscular para todo lado. O Carrillo é jogador que está voltando de cirurgia ligamentar. Se o Carrillo forçar muito, é lesão muscular, certeza. O Garro, né, ele tem uma lesão crônica. E ele vem também de uma lesão grave muscular. Se forçar muito, vai estourar. O Memphis a gente já sabe, né? O tempo que ficou aí fora. Enfim, o Yuri Alberto o Yuri Alberto, até para lesão, a gente não sabe o que esperar dele. Até nisso ele deixa a gente com a cabeça louca. O Gustavo Henrique, se forçar muito, machuca. Entendeu? O próprio Mateuzinho. Então é um elenco que tem que dar uma segurada. Eu acho que os próprios jogadores seguram em campo. Dos últimos jogos do Corinthians, o único jogo que um adversário dominou o Corinthians, só teve um jogo que o adversário dominou o Corinthians aí talvez nas últimas 10, 15 rodadas. Que foi nem o Flamengo humilhou o Corinthians, mas foi o Santos. E esse jogo, cara, eu conversei com pessoas lá dentro do Corinthians, causou uma estranheza muito grande, porque tinha tido a data FIFA e o Corinthians tinha treinado muito. Parecia que o time estava voando, testando várias variações, triangulações. Falaram que os treinos do Dorival foram tops. E aí, de repente, apresenta aquilo contra o Santos. É difícil a gente entender, né, esse time do Corinthians, mas eu estou tentando explicar para vocês o que eu estou discernindo desse elenco do Corinthians. É um time que fez 1-0, ele vai dar uma segurada. Não esperem desse time do Corinthians marcar 1-0 e marcar alto o adversário para fazer o segundo. Ele vai tentar fazer o segundo no contra-ataque. Foi assim que meteu 3 no Mirassol. O Corinthians muita gente achou que ele não jogou nada. O Corinthians pegou um time sensação, revelação do campeonato, em plena Neoquímica Arena, e surpreendeu o próprio time. Porque o que o Mirassol esperava? O técnico do Mirassol é bom. E o que o técnico do Mirassol esperava naquele jogo? Muita gente criticou o Corinthians porque não entende de bola, velho. Naquele jogo não jogamos nada. É que gente que não entende de bola. Entendeu? O que o técnico do Mirassol pensou? Eu vou pegar o Corinthians na Neoquímica Arena e nós vamos ganhar o jogo no contra-ataque, como a gente ganhou outros jogos aí dos times grandes. Aí o que o Dorival fez? Jogou atrás da linha da bola. Chamou o Mirassol e ganhou do Mirassol no contra-ataque, em plena Neoquímica Arena. Ali foi jogada de mestre, velho. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians simplesmente optou porque existem várias maneiras de ganhar um jogo. O time do Corinthians vai ser assim. O Dorival tá metendo esse 1-0, 2-0, enfim, 3-0 destoou, né? É um time que tá pontuando, tá brigando lá em cima. Para mim, muito se deve ao técnico. E tem um time que alguns jogadores são preguiçosos mesmo e vão dar uma segurada, mas não é preguiçoso porque é vagabundo, é preguiçoso no sentido de que, ó, se eu correr, eu vou estourar. Se esse time do Corinthians bater campeão da Copa do Brasil, a coisa mais inteligente a se fazer, se eu sou executivo do Corinthians, irmão, eu não tenho que ficar pensando em jogador que eu fiz amizade, em ambiente bom, maravilhoso. Eu tenho que pensar no clube. Se eu sou o executivo do Corinthians e eu bato campeão da Copa do Brasil, meu irmão, eu executo aquela lista de dispensas que eu soltei essa semana. Executo. Só que o Corinthians é um perigo. Porque o nosso rival ganhou uma Libertadores, mandou o Felipe Melo embora, mandou o autor do gol do título da Libertadores embora, o Daverson. Entendeu? Cara, a gente tem que ser assim, entendeu? Agora, se o Corinthians ganhar a Libertadores, a gente quer ganhar a Libertadores, mas eu sempre coloco os ônus e bônus. E claro que a gente quer, mesmo com os ônus, não tem problema nenhum. Mas eu tô dizendo o seguinte, o certo a se fazer era, ganhou a Copa do Brasil esse ano, meu irmão, limpa. Os caras não aguentam, esse elenco se arrasta, é prazo de validade.
monta um elenco com saúde física, com 5, 6, 7, 8 que vão ficar, entendeu? Até uns 11 aí que vão ficar. Mas muita gente tem que sair, entendeu? Muita gente tem que sair. Senão, velho, ano que vem a gente não vai ser competitivo. Cara, e o Corinthians, velho? E o Corinthians não vale pra gente só ganhar o Paulista no primeiro semestre. A gente tem que estar lá disputando o título brasileiro e o título da Libertadores. Coisas têm que mudar no Corinthians. Eu mudaria muita coisa pro ano que vem, depois do título da Copa do Brasil. Mas, conhecendo Fabinho Soldado e companhia, se a gente ganhar a Copa do Brasil, ele acha que com o Memphis, Carrillo, José Martínez, né, o Alex Santana que vai voltar, um monte de jogador que está se arrastando, Romero, esses experientes, ele acha que a gente vai ser campeão da Libertadores. E a gente não vai. A gente não vai, a gente não passou da primeira fase com eles. Entendeu? A gente não passou da primeira fase. Porque a Libertadores é a primeira divisão da América do Sul. A gente não se classificou num grupo que se classificavam 2 para a Série B da América do Sul. Então a gente tem que, pô, o planejamento tem que ser esse, é torcer para ganhar essa Copa do Brasil e mandar uma cambada embora, entendeu? É o que eu penso em relação ao Corinthians. E sem dinheiro, né, como é que monta um time sem dinheiro? Primeiro, vocês viram o jogo do Santos ontem, o Moisés corta para cá, corta para lá. Eu pedi o Moisés no Corinthians, atacante do Fortaleza, há 3 anos. Hoje o cara ainda tá correndo pra caramba. Você imagina esse cara há 3 anos quando eu pedi. 3, 2 anos quando eu pedi. O Marlon Freitas quando eu pedi. O Moisés ganhando 300 mil por mês. O time mexicano querendo emprestar. Era só chegar lá, bater na porta, vem. O Marlon Freitas acabou o contrato com o Atlético Goianiense, é só bater na porta, vem. Dá para montar um time competitivo e gastando pouco. Mas, executivo fraco, pensa no Biel, pensa em pagar 7 milhões de euros no Elinho, pensa em pagar 7 milhões de euros no Biel, entendeu? Aí, meu amigo, se for para ser gerente de executivo de futebol assim, qualquer um é.